Muito bem, muito bem. Bom, vamos começar por aqui. Mais uma vez, boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a todos a esse nosso painel para a gente falar de um tema tão essencial para o futuro das organizações, que é o momento que a gente está vivendo de ter as 5 gerações convivendo juntas dentro do mesmo ambiente, com desafios comuns, propósitos comuns, mas com percepções tão diferentes, né? Seja de vida, de carreira, de valores, de momento. Então, vai ser muito bacana a gente construir essa 1 hora aí com vocês. Eu sou a Natasha, sou uma mulher branca de olhos e cabelos castanhos, meus cabelos são compridos, abaixo do ombro. Hoje eu estou numa sala com fundo branco e uma camiseta laranja. Estou muito contente de estar aqui para a gente passar por uma degustação de um movimento importante que a gente fez no CONAR desse ano. A TOTUS, em parceria com a Swile, ela levou para o CONAR uma grande novidade esse ano, que foi o nosso Palco Mundo Pessoas. Ele foi um espaço totalmente dedicado para debater tendências, desafios presente e do futuro do RH. Durante os 3 dias do evento, o palco ele se transformou como se fosse um hub de conhecimento e inspiração. A gente conduziu mais de 20 palestras que foram transmitidas ao vivo para todo o Brasil, abordando temas como bem-estar, neurociência aplicada ao desenvolvimento humano, o impacto da tecnologia no dia a dia das empresas e também alguns cases reais de transformação organizacional. Alguns nomes de especialistas de mercado, como a Vanessa, o Mauro, que aqui estão, dentre outros, passaram por esse nosso palco. Então, a Vânia Ferrari, o Luciano Santos, o Felipe Urbano, a Edna Vassello, justamente para compartilhar dos desafios e tendências que foram gerando insights e reflexões para como as coisas podem ser aplicáveis no presente e no futuro de RH. Tá? Mas hoje, especificamente, a gente vai ter uma degustação de um pouco do que o Mauro levou em uma palestra por lá e um pouco do que a Vanessa também levou em uma palestra por lá, justamente sobre o tema de gerações. 5 gerações e um só time. Como é que a gente vai construir esses ambientes inclusivos e inovadores com tamanho desafio? Diz aí, Vanessa, Mauro. Vou convidá-los então para que eles se apresentem e a gente começa a aquecer aqui um pouco do nosso painel. Uma coisa legal, gente, eu vou começar também a acompanhar aqui com vocês o chat. A ideia aqui é que seja um bate-papo, que a gente consiga fluir isso com a maior tranquilidade e troca possível. Então, ao passo que eu vou vendo aqui o chat, vocês queiram também fazer ou comentários ou perguntarem, adicionarem perguntas às minhas, eu convido vocês a fazerem isso e aproveitar ao máximo dessa hora com esses 2 convidados especiais que a gente tem aqui hoje, tá bom? Show de bola. Vamos lá, Vanessa, Mauro, por favor, se apresentem aí pra gente. Natasha, boa tarde a todos, a todas. Satisfação imensa estar aqui com vocês essa tarde, trazendo um pouquinho da nossa experiência do CONAR, um pouquinho da experiência do nosso dia a dia. Então, me apresentando brevemente, eu sou Vanessa de Oliveira, eu faço parte do Núcleo de Oportunidades do IOS. Aos que não conhecem, o IOS é uma organização social, uma entidade do terceiro setor. O IOS ele nasceu dentro da TOTUS, então ele é o braço social da TOTUS, e a missão do IOS é formação e empregabilidade nas áreas de administração e tecnologia para jovens e pessoas com deficiência. A nossa sede fica em Santana. Nós atendemos pessoas de 15 a 29 anos, né, jovens, e pessoas com deficiência sem limite de idade. Então, nossa missão, a formação de qualidade e gratuita, e após a formação, nós apoiamos para que essas pessoas ingressem no mundo do trabalho. Então, ter esse momento para conversar, né, para ter essa troca com vocês sobre mundo do trabalho, sobre empregabilidade e, em especial, sobre geração Z, é uma alegria imensa. Então, agradeço demais pelo convite e espero que seja uma tarde muito rica para todos nós. Mauro, passo para você a palavra. Maravilha. Faz a tua autodescrição, Vanessa, por favor. Boa, Mauro. Ia Passo! convidar vocês. Vamos lá, Van. Bem lembrado. Eu sou uma mulher preta, de tranças, estou vestindo uma camisa colorida, um fundo branco, estou numa sala com um fundo branco, tá? É, Então, essa é a minha breve audiodescrição para vocês. Maravilha, Vanessa. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, Natasha, Vanessa. Um prazer ter tido a oportunidade de conversar também com vocês lá no Palco Pessoas. Eu, fazendo minha autodescrição, eu sou um homem branco, olhos castanhos,
cabelo, alguns que eu tenho ainda, né? A maioria é branco, talvez, e tenho vestindo uma camisa social curta azul. Eu tenho três tipos de atuação. A primeira são palestras, workshops sobre gerações, sobre diversidade etária, comunicação intergeracional. O segundo ponto é um programa que eu tenho de redução do turnover, do absenteísmo dentro das empresas, que é um desafio imenso, sobretudo na área de varejo. E uma terceira atuação é mentorias que eu faço e workshops sobre LinkedIn, marca profissional e network nessa rede, que é a maior rede profissional do mundo, que no Brasil já tem quase 90 milhões de usuários. Então, para mim, é um privilégio estar aqui e poder conversar sobre esse desafio imenso, que são as 5 gerações convivendo no mesmo mercado de trabalho. Como é que fica tudo isso, né? Como é que fica tudo isso? Já começou com uma pergunta, Mauro. Como é que fica tudo isso? Então, perspectivas diferentes e formas de trabalhar diferentes, né? Que desafios maiores, assim, vocês percebem que isso traz para o ambiente de trabalho e para as organizações em si? Natasha, quando a gente fala de 5 gerações, são 5 universos muito distantes, né? E a maioria das situações, de conflitos, de desafios, acabam sobrecaindo sobre o RH quando iniciam dentro da empresa. Então, ter esse momento hoje com os RHs participando, ouvindo e contribuindo, né, sobre direcionamentos nessas situações vai ser incrível. Quando a gente fala de 5 gerações, acho importante a gente trazer quais são essas gerações, né? Então, a primeira geração, quando a gente fala da geração silenciosa, né? A primeira geração aí que recebeu uma nomenclatura, né? Como geração, muito comumente chamada de geração tradicionalista, hoje são pessoas na faixa etária de 80 anos. Aonde estão essas pessoas dentro das empresas? Então, muito dentro de cargos de gestão, na condição de mentores, de conselheiros, de voluntários, mas são pessoas ainda muito ativas, né? E quando a gente fala da última geração, que é a geração Z, né? A gente está falando de jovens de 28 de 13 a 28 anos de idade. Então, são universos muito distantes, né? E ter esse momento de troca e de entendimento sobre essas gerações, eu acho que é muito necessário, né? A gente fala que, aqui no iOS principalmente, né, que a geração Z, que é o nosso público de trabalho, que são os jovens que nós atendemos, é uma geração totalmente conectada, são nativos digitais. Então, é uma galerinha que está o tempo todo conectada, o tempo todo antenada, e trazer esses jovens, essa população, essa geração para uma conexão do mundo do trabalho é extremamente necessário. E esse é muito o papel do iOS. Mas concordo que realmente é um baita desafio, né? Então, Mauro, troco com você esse momento para a gente ir Só construindo da aí essa gente pensar, reflexão, construir e essa né, Vanessa, só da reflexão. gente pensar um pouquinho de como se comunicar com tudo isso, né? Não é tão Eu simples, gosto. né? Vai lá, Mauro. A gente fala muito de comunicação, que já vai aprofundar um pouco mais essa temática da Uhum, integração, tudo isso. Mas Exato. antes disso, eu tento sempre desconstruir uma série de conceitos que a gente vem trabalhando ao longo da história, né? Quando a gente fala de gerações, por exemplo, que você colocou muito bem, né, o papel de cada uma delas. Mas isso, academicamente, a gente vê que faz sentido colocar cada um estereotipado daqueles quadrinhos, né? A geração tal nasceu no ano tal, a outra geração nasceu no outro. E aí a gente começa a colocar todo mundo em rótulos. E é exatamente isso que eu quero trazer uma nova perspectiva. Na minha visão, não faz muito sentido, na prática, dentro das empresas, a gente começar a colocar pessoas baseadas no seu ano de nascimento. Porque a característica, muitas vezes, daquele jovem que está trabalhando contigo, Vanessa, que você está interagindo, uhum. pode ser que tenha uma cabeça muito parecida com aquele outro de 80 que você citou. Né? Porque Mauro, tem isso uma. acontece. Acontece no Né? meu time, quero trazer um exemplo depois. Exatamente isso, Vanessa. Então a gente não pode colocar que todo mundo da geração tal, ou da idade tal, tem que pensar daquela maneira, tem que agir daquela forma, e, e o outro que A gente não entende restringe o disso. grupo, né? É Restringe as isso. Qual características, é a né? diferença de uma pessoa que nasceu em dezembro de um ano para outra que nasceu em janeiro do outro ano? Mas a Pouquíssima. geração começa a rotular.
E isso é a primeira Uhum. desconstrução que a gente precisa fazer. Entende da tecnologia, não entende de tecnologia, a outra é assim, a outra quer estar envolvida com o trabalho, a outra não está. Para! São pessoas que estão atrás disso. Né? Não podem, de maneira nenhuma, começar a robotizar cada um desses grupos. Eu Quero acho que ouvir teu esse. exemplo, Vanessa, fiquei curioso agora. Posso trazer o meu exemplo? Quando Por você Claro, fala claro. favor, por de favor. diversidade dentro de grupos de trabalho, eu trabalho hoje, né? Sou responsável por uma equipe que cuida da empregabilidade dos jovens formados pelo IOS, e dentro dessa equipe nós somos em 10 mulheres. A mais experiente tem 53 anos e a mais jovenzinha tem 22 anos de idade. Então, é um desafio diário, né? Eu acho que entender cada uma das gerações é importante, que a gente entende um pouquinho como que funciona, né? A cabecinha, a forma de pensar de cada uma delas. Mas concordo contigo, não dá para rotular, né? E quando a gente tem isso dentro de um mesmo ambiente, de um mesmo espaço, meu, isso é tão rico, isso é tão construtor, isso é tão inovador, e eu aprendo isso todos os dias à frente dessa equipe tão diversificada, né? Quando a gente fala de diversidade e inclusão, essa questão da diversidade, ela precisa acontecer, inclusive com relação a gerações diferentes, a idades diferentes, a grupos diferentes, né? Então, essa No inclusão, né, a final, diversidade para que a inclusão aconteça, ela é extremamente necessária. Oi, Não, é Nata. muito exatamente bom. isso. E indo nessa a gente não deixava Uhum. a Natasha falar, Vanessa. Não, Não, ué, hoje vocês estão não, o palco tomando é a conta do nosso. palco, tá ótimo. Vai lá. Indo nessa direção, eu trago para dentro de várias empresas, né, clientes minhas, exatamente essa perspectiva que você colocou agora. A troca, ela é extremamente importante. A troca mais diversa possível. Essa pluralidade de conhecimento, de experiências, de idade, isso que vai trazer uma solução muito mais assertiva para dentro daquela organização. Porque cada um de nós tem uma vivência totalmente diferente do outro. Cada um de nós tem uma formação diferente, tem um conhecimento. Isso que a gente tem que poder colocar e expor. E na hora que eu coloco a minha, na hora que a Natasha coloca a dela, na hora que isso é uma riqueza de informação. Então, quanto mais diverso a gente. Se todo mundo pensasse da mesma maneira, a gente não conseguiria usar criatividade para isso, nem inovação, nem coisa nenhuma. Então, a gente tem que trazer exatamente esse respeito, em primeiro lugar, e segundo, essa pluralidade na troca. Eu faço muito o que eu chamo de mini hackathons dentro das empresas. Como é que funciona isso? A gente divide aquele ambiente organizacional, vamos supor que tenha 50 pessoas, em 10 grupos de 5 pessoas cada um, em cada um dos grupos o mais diverso possível, em termos de hierarquia, de diversidade, segmento de atuação dentro daquela empresa. O que significa isso? Que na hora que eu coloco um desafio, seja ele qual for, para cada um daqueles grupos, a capacidade que eles têm de se organizar, de trocar e de trazer uma solução muito mais real e viável é muito melhor, porque a gente está falando de um grupo diverso, do que todo mundo está pensando da mesma maneira, ou tem as mesmas experiências, tem o mesmo conhecimento. Não é assim que funciona. E aí a gente tem, nesse tipo de mini hackathon, 10 soluções diferentes que estão surgindo naqueles 50, com aquela integração dos 50 pessoas, 50 colaboradores naquela. Então, isso é muito mais rico, é muito mais interessante para a própria empresa e traz um senso de pertencimento, um orgulho muito maior, né? Uma abordagem que é muito mais representativa e significativa para dentro daquele ambiente. Eu acho que além do senso de pertencimento, Mauro, é o senso de colaboração, né? De se Exato. sentir parte de uma decisão, de uma construção. Então, eu vejo muito isso, né? De novo, pela experiência que eu tenho no meu time, com a equipe que eu lidero, do quanto cada um trazer a sua experiência, o seu conhecimento e se sentir seguro naquele ambiente de troca, o quanto isso é necessário, né? O que eu percebo que nesses momentos, né? O que é muito importante é adequar o estilo de comunicação. É interessante como a comunicação não funciona da mesma forma para todo mundo, né? Para o mesmo grupo, estou dentro de um grupo de Isso 10 falando de pessoas gerações ou de não gerações, né? e de não Porque comunicação é gerações. a base das relações de forma geral, né? Mas Uhum. é por isso que a gente coloca, por exemplo, um dos desafios é como é o formato para a comunicação. Então, se um quer mandar um podcast no áudio do WhatsApp, por exemplo, 50 horas de podcast, o outro quer mandar por e-mail. Então, ok, como é que vai conciliar tudo isso? É isso que a gente tem que levar para aquele grupo. E aí eles têm que entrar num consenso.
Isso que é uma ferramenta extremamente importante, porque não é a gente que está impondo. Olha, a empresa acha que tem que Uhum. achar nada, a empresa. O que tem que fazer é tentar conciliar aqueles interesses para que a comunicação flua da melhor maneira possível. A mesma coisa quando a gente fala, por exemplo, quando fala de nomenclatura de linguagem, é de mentoria. Muitas empresas falam em mentoria, aí vem assim, mentoria e mentoria reversa. Pelo amor de Deus, vamos parar de falar de reversa. O que é mentoria? É que o primeiro está dando. Normalmente o primeiro é o mais velho. Por quê? Quem foi que instituiu que o primeiro é o mais velho? E aí o reverso é o mais novo. Por quê? Por que que o mais novo não pode dar mentoria sobre tecnologia para o mais velho, por exemplo? Por que que o mais velho não pode... Então não tem aquilo de reversa ou não. Tem a mentoria. A mentoria. Mentoria que um dia um é mentor, outro dia o outro é mentor. E está tudo certo. Eu Foi fiz mais de 1.200 mentorias nos 4 últimos anos para executivos de grandes empresas. O que eu aprendi nessas mentorias foi impressionante. Convivendo com eles, sendo mentor, mas convivendo com eles, trocando com eles, entendendo a realidade deles. Então, essa troca é benéfica para todos os lados. Então, quando a gente fala de totalmente. gerações, por exemplo, um profissional que tem, como você citou, Vanessa, 80 anos, 70 anos, que é conselheiro ou que é diretor da empresa, o quanto que ele não pode contribuir para aquele jovem aprendiz que está entrando na empresa? O quanto o jovem aprendiz não pode ensinar também, né, algo para aquele conselheiro ou para aquele diretor que está, né, mais no fim da carreira, talvez, né, ou está saindo Uhum. daquela empresa, ou está sendo aposentar. Então, isso, essa convivência, essa troca é riquíssima para todos os lados. Como é que é a linguagem do jovem e que o mais velho precisa aprender? Né? Como é que o mais velho consegue transmitir também um pouco da experiência para o mais jovem? Isso é É uma fantástico. troca mesmo de conhecimento, né? E nesse sentido, a gente entende que o papel da liderança ele tem um papel primordial em estar preparado para lidar com ambientes diferentes, complexos, com N variáveis, como o perfil das pessoas ou qualquer outro tipo de Uhum. característica ou item diverso que as pessoas do time compõem, né? Que vocês trariam aqui para esse grupo? Aqui é um grupo muito provavelmente de muitos profissionais de RH que tem isso como uma demanda de que eu faço com essa questão? Como eu treino essas lideranças para lidar com isso? Que desafios eu incluo para o meu grupo de líderes, né? E como eu faço isso de uma forma prática para que conflitos sejam tratados, para que a gente consiga extrair o máximo de resultado possível, e de colaboração, como a Vanessa bem disse ali também na fala dela, dos grupos e equipes que a gente conduz aqui numa figura de RH, né, num olhar consultivo de desenvolvimento de liderança. Como que vocês percebem isso? As lideranças estão prontas? Que skills que a gente vai ter que desenvolver nelas? Eu acho que preparar as lideranças para essa diversidade geracional, para a diversidade de pessoas mesmo, isso garante a sustentabilidade do trabalho, né? Isso que vai garantir que as empresas continuem, que as equipes continuem e que os resultados aconteçam, né? É, e aí, quando a gente traz a questão do quanto distantes são, né, os públicos dentro de uma mesma organização, e aí trazendo de novo uma fala do Mauro, né, do quanto a troca durante uma mentoria pode ser positiva, tanto para os mais experientes quanto para a juventude que está começando agora. Aqui no iOS, nós somos responsáveis pela gestão do programa de aprendizagem. Então, quando se falam de experiência de aprendizes, da inserção profissional de jovens, é uma realidade muito próxima do que a gente acompanha aqui no dia a dia. E assim, Mauro, os jovens, eles têm a expectativa, sim, de serem ouvidos, de ter esse momento de troca, de aprendizado, né? Mas também de transmitir o seu conhecimento, do seu jeitinho, né? Pode não ser um conhecimento muito técnico, pode ser muito da sua vivência, mas ter a satisfação de trocar essa experiência com outras pessoas mais experientes dentro de um ambiente corporativo é uma baita experiência, né? E aí, Nath, agora respondendo como que a gente prepara as lideranças para isso, eu acho que é muito papel da liderança buscar esse conhecimento. Vou trazer uma experiência minha, tá? É, Esse ano eu comecei um MBA voltado à diversidade e inclusão nas organizações. Está sendo um baita desafio. Mas cada aula é uma experiência, né? E voltar a estudar depois de um certo tempo, a gente sabe que não é fácil,
Mas eu tive uma troca com um colega de classe que me trouxe uma experiência assim que eu achei fantástica, né? Justamente sobre comunicação, como que a gente se comunica de uma forma mais simples e mais objetiva com as nossas equipes, né? O que que foi sugerido que eu coloquei em prática, que está super funcionando? Uma reunião chamada Tudo em 30. Como que a gente troca informação em 30 minutos? O que que eu percebia? As reuniões anteriores com a equipe não funcionavam, eram extensas, cansativas, né? A equipe acabava dispersando. E semanalmente, agora a gente adotou o Tudo em 30. Como que a gente resolve toda a questão, toda a nossa rotina, todos os pontos importantes em 30 minutos, né? Então, foi uma experiência que eu aprendi em sala de aula, trouxe para minha rotina de trabalho, né, para minha posição de liderança, e vejo que esse é muito o papel do líder, buscar esse conhecimento, entender o que faz sentido na sua rotina e implantar, né? O RH ele tem um papel de construção importante, necessário, mas a iniciativa ela é individual, ela é muito importante. Você entender a sua equipe, entender como que o ambiente organizacional, né, funciona e o que realmente faz sentido para ser aplicado e implantado. Então, de novo, né? O papel da liderança é buscar também um pouquinho desse conhecimento e não só aguardar que esse conhecimento, esse direcionamento venha pronto, por parte dos RHs. É um excelente isso, Vanessa, que você colocou, até porque a gente fala muito na liderança o papel que tem na entrega do resultado, né, financeiro, principalmente, ok. Uhum, Mas como é que vem esse resultado? Através do estímulo, da motivação que os colaboradores têm, da equipe têm. Porque sem engajamento, né, não há resultado. E tem pesquisas mundiais que comprovam que apenas 21% das pessoas, dos colaboradores das empresas globais, estão engajados. 21%. Ou seja, o papel da liderança é fundamental. Então, o resultado final que a empresa quer encontrar está muito baseado no papel da liderança de poder motivar. Eu sempre uhum, falo que o verdadeiro líder é aquele que escuta genuinamente, que age exemplarmente, que inspira constantemente, que se comunica eficientemente. Porque sem isso não adianta. Você tem que ter todas as características no papel do líder. E, consequentemente, ele vai poder engajar melhor, vai poder motivar, vai poder trazer aquele espírito colaborativo que você citou, vai ser exatamente para aquele grupo. Então, tudo é uma consequência. E claro que esse líder tem que estar antenado. Antenado não só do ponto de vista técnico, mas antenado do ponto de vista de pessoas. Como que é essa comunicação? Como é que ele está dando feedback? Como é que ele está passando aquela informação que é fundamental para que a equipe consiga, unida, produzir um melhor resultado? E é esse que é o líder. O líder não é só aquele que sabe tecnicamente aquela questão que foi promovido por uma razão nesse sentido. O líder é aquele que consegue envolver as pessoas de maneira positiva, que consegue transmitir, através das ações que ele realiza no seu dia a dia, a capacidade de servir como exemplo. Eu acho que é muito esse papel do líder. E o líder tem que aprender todos os dias, né? Em termos de Isso requer comportamento. intencionalidade, né, Mauro? Isso é Exatamente. uma coisa que a gente fala muito aqui na TOTUS, pessoal. A gente tem um arcabouço de ferramentas de RH e de capacitações que precisam continuar acontecendo, né? A maturidade da liderança ela vai acontecendo ao passo que a cadeira ela é mais explorada, mais acomodada, as experiências vêm, as situações vêm com essas diversidades todas. E tem um arcabouço aqui de ferramenta de gente de RH que pode sustentar e deve sustentar a formação das lideranças, mas tem também a intencionalidade, né, Mauro, e Vanessa, do líder para puxar esse engajamento e colaboração. E eu acho que isso ultimamente tem requerido mais soft skill da liderança no sentido de adaptabilidade, de flexibilidade, né, e de escutativa, de fato. Quais são as necessidades desses grupos? Elas são diferentes? A forma de se comunicar vai precisar ser adaptável em quais situações, né? E uma série de outras perguntas que a gente se faz nas organizações. Indo um pouco por essa linha e pegando aqui, Priscila, obrigada pela contribuição, ótimo que vocês vão trazendo um pouco do que vocês querem ouvir.
Como que a gente gera isso de forma mais intencional? O que que vocês veem no mercado de ações que já trazem resultados esperados factíveis para movimentos nesse sentido, né? A Priscila ela está nos convidando a falar um pouco sobre a experiência que vocês têm com grupos de afinidade, grupos diversos, por exemplo, grupo de gerações, né? É uma prática? Como que isso se aplica? É viável de ser feito? Traga um pouquinho da experiência de vocês, o que vocês já viram de forma prática. Eu vou trazer a minha experiência com relação à gestão do programa de aprendizagem, tá? O apoio que nós fazemos aqui no IOS na condição de entidade formadora, tá? Nós temos um momento, geralmente com as novas empresas, com os novos parceiros do programa de aprendizagem, onde nós convidamos os gestores dos aprendizes, né, que estão em fase de contratação, que serão futuramente contratados por essa empresa, para uma conversa, né, justamente com relação à lei da Eu vou te aprendizagem. interromper só um pouquinho. A sua imagem Claro, saiu. Eu não sei se para você também, Mauro. Não Também. sei se sem querer apertou aí algum botão do vídeo. opa, Senão a será que gente segue mesmo tem? assim, não tem problema. Deixa eu ver. Opa, Melhorou? Voltou? Agora voltou. sim. Ótimo, Apertei, obrigada. desculpa. Obrigada, vamos É, lá. imagina. Então, falando um pouquinho da experiência na condição de entidade formadora do programa de aprendizagem, né? E muitas vezes as empresas, os RHs, convidam o IOS nessa condição para uma troca com gestores, né? Com os futuros responsáveis pela condução do programa de aprendizagem dentro da empresa. Então, serão gestores que receberão esses jovens, que acompanharão o seu dia a dia de trabalho. Então, nosso papel inicial é falar um pouquinho sobre a lei da aprendizagem, né? Como que ela se organiza, e falar sobre expectativa profissional, do quanto é importante a condição desse gestor receber esse aprendiz, essa pessoa que está chegando, esse jovem que muitas vezes está na sua condição de primeiro emprego, recebê-lo com respeito e com empatia, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: você precisa ser aquele colega de trabalho que você precisou quando chegou, né? Então, seja aquele colega de trabalho acolhedor, respeitoso, empático, é, com quem está chegando, com quem está tendo a sua primeira experiência, né? Chegando naquele ambiente que, claro, para quem está chegando, o desafio é muito maior. E essa condição, né, essa proposta de acolhimento faz isso, torna isso muito mais fácil, mais leve, né, e certamente mais produtivo. Tá? Então, acho que essa é a experiência que eu posso trazer nesse momento de troca entre gerações. Bom, é maravilhoso te ouvir, né? Porque essa troca é Uhum, extremamente significativa, né? Como eu falei, o ganho é para todos os lados, né, que estão envolvidos. uhum, Eu vejo, a Priscila colocou sobre o grupo de afinidade. Eu sou embaixador de algumas empresas na área do pilar geracional. E a primeira coisa que eu falo é que o pilar geracional ele envolve todas as outras diversidades, porque as mulheres, eu imagino que envelheçam também, né? Temos, né? Pessoas, pessoas pretas, PCD, todo mundo está envelhecendo, os homens também É envelhecem. verdade. Então, se todos estão envelhecendo e envelhecem na medida em que nascem, quando a gente nasce, a gente começa a envelhecer. Né? Aí que é desconstruir um pouquinho isso. Então, a gente está envolvendo, todo mundo está envelhecendo. E é isso que é a perspectiva, né? Que ela permeia todos os outros demais grupos da diversidade, apesar de a gente ter todas as diversidades dentro da gente, né? De alguma forma. Então, isso é o primeiro ponto. O segundo uhum, é que a gente precisa realmente ter ações específicas. Exemplo, eu já elaborei alguns guias geracionais para dentro das empresas. Então, a gente vai desconstruir nomenclaturas que lá atrás faziam algum tipo de sentido e hoje não. Por exemplo, o termo terceira idade. O que significa terceira idade? A primeira idade é até os 20 anos, depois 40 anos, depois 60 anos. Ok. Aos 60 anos, ele está no auge da maturidade, muitas vezes, vai viver até os 100 anos. Então, vai colocar o quê? Quarta idade, quinta idade? Isso não existe mais. Então, tirar essa nomenclatura, por exemplo, do nosso dia a uhum, dia. E outras perspectivas também, que muita gente utiliza, felicidade, isso aqui. Tem vários tipos de palavras que a gente vai utilizando, mas que hoje não tem cabimento. E é isso que a gente precisa trazer, né? E isso vale para todas as diversidades também. A utilização correta das palavras.
Então, no meu caso, como eu faço baseado no que é o etarismo, que o etarismo, aliás, é bom até a gente deixar muito claro, que o etarismo atinge todas as gerações. Não é só a Uhum. geração mais velha. Tem uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde que nos traz que metade da população mundial já sofreu algum tipo de atitude preconceituosa em relação à idade. Eu estou falando de mais de 4 bilhões de pessoas. E quando a gente olha no Brasil, no mercado de trabalho, tem dados que comprovam que 70% dos profissionais acima de 40 anos, eu estou falando de 40 anos, já sofreram preconceito etário. Então a gente toma muito cuidado com isso. O preconceito de qualquer diversidade é extremamente nefasto, né, e lamentável. A gente tem que tentar desconstruir isso cada vez mais, basicamente na educação primária, lá para a base mesmo, né, lá atrás. E ao longo da vida, a gente também reforçando esse não preconceito. Aliás, a gente não pode ser não apenas não preconceituoso, mas a gente tem que ser ativista, né, agente transformador dessa mudança. E aí que é o protagonismo que todos nós devemos ter. Independente se é o etarismo, se é o racismo, se é, né, qualquer tipo de ismo, né, que nós temos hoje no mercado, mas a gente tem a capacidade e a força que a gente não tinha, o poder que a gente não tinha no passado, de ser multiplicador da transformação que a gente quer ter na sociedade. Todos nós somos influenciadores digitais hoje. Todos nós temos grupos no WhatsApp, grupos em várias redes, e temos essa capacidade de a gente colocar isso no nosso formato, na nossa linguagem, mais propositivo. E é aí que eu faço um grande desafio, né? Vamos começar a agir de maneira mais efetiva. Vamos começar a colocar o protagonismo para os outros. Vamos assumir essa responsabilidade também. Isso é fundamental. E se cada um de nós, que é uma gotinha no oceano, a gente se juntar, o oceano vai ser muito mais azul e a gente vai conseguir impactar de maneira muito mais rápida aquele que está nos ouvindo. Muito legal ouvir vocês, né? Tem uma questão de humildade, de compartilhamento e de coragem de posicionamento, né? Quando a gente fala nesse sentido de preconceito e de ser um ativista, contra o preconceito, isso demanda coragem de posicionamento também, né? Aqui eu vou compartilhar até um pouquinho aqui, Priscila, na linha desses grupos de afinidades e do que eu ouvi bastante da Vanessa e do Mauro. Quanto mais intersecção de ideias, percepções e combinados de convívio, eu acho que a gente tem ganhos extraordinários, né, no dia a dia das organizações. Aqui na TOTUS a gente também lida com grupos diversos, né? A gente tem os grupos de afinidade instalados justamente para a gente dar voz para esse grupo e encontrar os caminhos, né, dessas oportunidades que a gente possa encontrar institucionalmente, relacionalmente, culturalmente. E é muito bacana de ver a evolução disso no sentido de ir convidando entre grupos para que a gente consiga se somar e fazer com que toda a abrangência de oportunidades, de visão e de perspectiva sejam levadas em conta, né? E que a gente tire cada vez mais os silos. Os silos, eles não contribuem para a soma do espaço colaborativo que a Vanessa e o Mauro já bem reformaram, né? Reformularam aqui, mas muito mais com a soma de todas as perspectivas e de como conviver com elas, né? Tem um desafio grande aqui no sentido de como que a gente institucionaliza isso nas organizações, políticas, procedimentos, normas. Como vocês percebem que a gente pode mobilizar isso nas organizações de forma mais intencional? Eu gosto muito da possibilidade do espaço de troca, tá? A política seria muito no segundo momento, né? Eu acho que o Sim. que for definido, acordado, ele precisa ser documentado. E aí vem a etapa da política. Mas antes disso, o espaço de troca seguro, aberto, né? Para que as pessoas coloquem as suas reflexões, eu acho que é muito necessário, Natasha. Eu acho que é isso, é o respeito, um ouvir o outro, a escutativa, é entender qual é a melhor solução para aquele caso específico, porque é uma empresa diferente da outra também, a gente não pode Uhum. pegar o padrão e colocar na outra. Essa abertura, eu acho que isso tudo é fundamental, né? Eu acho que na hora que você coloca duas pessoas ou um grupo convivendo harmonicamente lá, você está trazendo exatamente toda essa perspectiva, está trazendo
a capacidade dos dois co-criarem a melhor solução. Isso é fundamental, porque na hora que eles estão trazendo as soluções, eles também podem implementar aquela solução que eles não trouxeram. Então é muito mais forte isso no ambiente corporativo. Eu vejo muito dessa maneira, né? E em qualquer área da empresa pode ser aplicado, né? E eu quero só trazer uma perspectiva que eu acho que é bem interessante, que a gente fala muito no mundo corporativo. Claro, né, a gente está mencionando isso. Mas na Sim. sociedade, nós falamos hoje de 7 gerações convivendo na sociedade. E que na hora que a gente entra na nossa família, olha para dentro de casa, né? Quantas gerações, o quanto que a gente não aprendeu com as gerações mais velhas, quanto que a gente não está impactando as gerações mais novas também. A gente fala muito de geração sanduíche hoje, né? Que a gente cuida dos filhos e dos pais simultaneamente. Né? Isso é bem interessante a gente poder trazer esse desafio, né? Que essa geração que está com 40, 50 anos, enfim, está vivenciando talvez de uma forma muito intensa hoje. E tem que trabalhar ainda, tem que cuidar daquilo. Olha quantos desafios nós temos diariamente. E aí você tem um exemplo até familiar. O meu filho fez direito. E na hora que ele estava entrando na faculdade, ele começou a estagiar numa startup chamada Sem Processo. E o meu pai é advogado. E aí imagina o primeiro encontro, né? Eu vou contar agora que eu estou trabalhando numa startup chamada Sem Processo, estagiando, né? Uma startup chamada Sem Processo. O meu pai, que tem 80, naquela época tinha 85 anos aproximadamente, meu filho estava com, sei lá, 16, 17. Meu pai olhou para ele e falou assim: muito bem, sem processo não existe um direito, para começar. E segundo, o que que é essa tal de startup aí? Ou seja, Significa isso, né? né, os dois, Que nome é esse? é meio sem gerente, não existe. Aí um explicando para o outro como funciona o direito, como é que era o direito há 50 anos atrás, como é que é o direito hoje, como é que significa startup, como é que a startup ajuda, né, na área do direito, que evolução é essa, como é que o sem processo é uma forma de falar, como é que funciona isso na prática. Então, é uma troca entre um avô com o neto, né? E isso, se a gente começar a colocar de maneira respeitosa, lógico, se a gente começar a colocar isso no mundo corporativo, são exatamente aquelas gerações opostas, né? Que a gente está falando de entrar no mesmo mercado de trabalho. Então, é isso, é crescer junto, é evoluir, é um contribuir para o outro. É o mais velho, por exemplo, transmitir para o mais novo alguns tipos de ensinamento em que há uma aceleração da carreira do mais novo. Erros vão menos erros vão ser cometidos nessa trajetória. E a mesma coisa, a tecnologia e outras ferramentas que talvez o mais novo conheça mais profundamente podem ser aplicáveis ao mais velho para acelerar aquele direito, né, que lá para trás, mas hoje há outras ferramentas que talvez ele não conheça. Então, como é que fica nessa troca? Se dentro de Uhum. uma família acontece isso, imagina no mundo corporativo Numa em que organização. cada um tem uma realidade diferente e veio de um contexto diferente. Isso é extremamente benéfico. Com Mauro, certeza. Diga, Van. você entende que a família ela pode ser um laboratório para esse aprendizado? Deve É um, ser, deve né? ser. Eu E o concordo laboratório contigo. natural, laboratório Uhum, natural, né? seguro, né? No maior Claro, nível de espontaneidade possível, né? Exato. O Antônio está trazendo aqui, né, que tem empresas que se apegam muito a procedimento e esquecem de acolhimento para uma troca construtiva. É um pouco do que vocês estão trazendo, né? Como que a gente abre mais espaços de escuta? E eu vejo isso também como um desafio de momento da flexibilidade até do como a gente se conecta, né, pessoal? Então, hoje, numa era pós-pandemia, com pandemia, de muito relacionamento virtual e que hoje em dia também tem sido muito discutido se é a única ou melhor forma de se relacionar, né? A gente vem vendo outros movimentos de mercado nesse sentido. Entra uma problemática ou um desafio vai puxando o outro. Como é que a gente consegue ir criando cenários dentro das organizações para dar mais espaço de conexões? Porque na linha do que o Antônio está trazendo, do que vocês também estão trazendo, precisamos conversar mais, né? Eu Uhum. preciso com o meu esse avô e meu ganho, neto perfeito. conversar para Esse entender o que que é a ganho, startup, né? exatamente, né, estou falando de vários anos atrás, mas exatamente Né? esse contexto. E é interessante que você colocou agora, né, porque a gente fala muito de tecnologia, né, de inteligência artificial, aquela coisa toda.
E eu falo que a sim, gente tem que utilizar sempre, mais do que a inteligência artificial, a inteligência humana. Isso é sim, fundamental. E essa sim. troca humana é fundamental. Então, eu falo muito assim, por exemplo, a gente tem que fazer a pergunta certa para a inteligência artificial, né? Aquela coisa toda para ter a Para resposta mais ter adequada, não sei o assertividade, quê. né? Aí, em Uhum, primeiro lugar, quem vai fazer a pergunta certa é quem tem mais repertório. uhum. Então, aquele que já passou por aquilo, quem tem mais experiência, que já sabe aquele contexto. Isso é fundamental. Mas mais fundamental do que aquilo, do que a pergunta certa, na minha opinião, é você conseguir questionar a resposta. Saber se a resposta que você está recebendo é uma resposta que é coerente, que tem bom senso, ou se não é uma alucinação da inteligência artificial. Então, aí que dá a grande questão. Por isso que essa troca é fundamental. Talvez a tecnologia seja mais envolvida com uma geração mais nova, ok? Mas é o mais velho, talvez, que consegue fazer essa percepção. Ah, peraí, isso aqui não tem nenhum sentido. Uhum. Né? É questionar aquilo que está recebendo. Isso é maravilhoso. Por isso que essas trocas são indispensáveis. Não é um ou outro, é um e outro. E outro. É exatamente Exato. isso. É esse que eu vejo um grande desafio, e aqui compartilhando, se vocês também quiserem compartilhar o de vocês nas empresas de vocês, mas como BP de RH, eu consigo enxergar esse desafio aqui na TOTOS ou em qualquer outra instituição que eu troque com Uhum. alguém de mercado e tal, que é como é que a gente cria mais espaços do face a face e do fala a fala, né? Porque não dá para ser tudo automático, tudo com tempo, tudo com um objetivo. Os insights, eles não chegam, a escuta da necessidade do outro não chega. E a partir do momento que isso não chega, a gente não cria, a gente não cocria, a gente não critica. Então, eu vejo isso como um grande desafio mesmo, né? É muito legal de ver, acho que a Vanessa pode contar um pouquinho mais também do iOS nesse sentido, porque a gente soma isso que você está trazendo, Mauro, de trazer repertório de alguém mais sênior de vida, de experiência com alguém mais jovem, e também acrescentar que, ampliando um pouquinho a discussão, além das gerações, a gente tem uma série de diversidade, por exemplo, social, né? No iOS, a gente vê isso sendo atuante muito forte. A gente tem alguns tipos de programas, e convido vocês a conhecerem também, né, o Instituto de Oportunidade Social, que assim como outras organizações tem uma seriedade tremenda com um pilar de educação, que é como é que a gente convida as nossas pessoas com seus devidos repertórios mais seniores ou mais tecnológicos, digital, nativos, a construírem espaços de educação na sociedade para a gente conseguir fazer isso, né? Então, um exemplo aqui, que inclusive saindo daqui eu vou ter o prazer de acompanhar ali, né, com o time da Vanessa e com todo o time do Instituto de Oportunidade Social, é justamente a gente fazer programas de formação, em que a mentoria, na linha do que o Mauro trouxe na experiência dele e de como a gente pode fazer essa troca de mentoria, ela é voluntária de quem consegue ofertar tamanho conhecimento técnico de negócio e de mochila de mercado, mas também eu tenho escutado dessas madrinhas e padrinhos de programas como o que a gente vai viver agora, que é, nossa, Natasha, o que eu aprendi mentorando essa pessoa, vendo que ela tinha total condição de explorar o potencial dela e trazer do conhecimento de vida que ela tem, social que ela tem e vontade de aprender que ela tem, porque a gente tem isso muito também nas gerações que estão chegando nas organizações, né? Curiosos, né, inquietos, com múltiplas informações, né, se a geração, eu sou geração Y, não querendo categorizar, mas me Uhum. situando nesse espectro de gerações, a gente está vivendo cada vez mais o boom de informação, e aí como é que eu lido com isso? Como é que eu escuto essa pessoa? Como é que eu administro minhas ansiedades, né? Então é muito bacana também a gente, como profissionais de RH, um convite que movimentos que a gente pode fazer de forma intencional a provocar rituais que façam isso acontecer? Quais são esses rituais nas organizações? Quais são esses programas que a gente pode colocar papéis que façam com que isso aconteça mais mecanicamente no início, mas que vai se tornando cada vez mais espontâneo, né?
Aqui é um belo desafio para a gente pensar de um belo entregável de como que profissionais de RH podem ajudar nesse fio condutor desse desafio, né? Eu queria só fazer, antes da Vanessa falar, Vanessa, é só colocar duas questões aí para a Vanessa poder depois Vai lá. abordar. A primeira é uma palavra que Vontade, você Mal. usou, que eu acho que é maravilhosa, trazer essa perspectiva, que lá atrás a gente ficava 30, 40 anos na empresa, trabalhava 12 horas por dia, 14, até hoje, né? 12, 14 horas por dia. Aí veio uma geração e falou o seguinte: isso aqui não está muito certo, não, porque olha o índice de ansiedade, o índice de burnout, o índice, saúde mental, e aí todo mundo começou a adoecer. Para quem trouxe isso foi a geração mais nova, que falou: eu não quero essa vida para mim. Né? De alguma maneira colocou esse aspecto. Então é isso. Se não quer essa vida e está colocando argumentos concretos para não ter essa vida, como que a gente consegue pensar em novos modelos de trabalho que sejam isso que seja contemplado? Então é isso que a gente tem que absorver. Essa aqui é a primeira questão que eu queria trazer, né? Pegando o teu Uhum. gancho, Natasha. O segundo é como é que a gente consegue também aproveitar, e você falou das diversidades, pessoas, por exemplo, que são refugiados. Olha a abordagem que essa pessoa pode ter trazendo a cultura dela para aquela organização. Ele está falando do social, está falando do cultural, está falando da idade, está falando da diversidade. Olha quanta coisa está envolvida, por exemplo, uma pessoa que é refugiada. Né? Como é que ela chegou até aqui? Qual é a história de vida dela? Como é que é a família dela? Isso tudo são raízes que ela está carregando, independente de qual país. Eu estou falando de maneira mais macro. Isso é fundamental. Porque esses refugiados, por exemplo, já foram comprovados que a vontade que eles têm é impressionante, né? Positivamente falando. Né? Então, como a gente consegue engajar, né, nessa aura, nesse ambiente, né, toda essa realidade, né, que a gente tem que também trazer. Né? Quando eu falo de diversidade, estou me referindo a todos os tipos de diversidade. Né? Eu acho Totalmente. A gente começou falando sobre a diversidade geracional, mas é isso, a diversidade de realidades, de culturas, de etnias, né? Tudo isso traz uma riqueza para o ambiente corporativo que é uma coisa absurda, né? E aí, trazendo um pouquinho, você fez uma bela introdução, Natasha, mas sobre o trabalho que é desenvolvido pelo IOS, o foco do IOS é a formação profissional para inserção no mundo do trabalho, né? E nós atendemos justamente jovens em situação de vulnerabilidade social. Por quê? Porque a gente acredita no potencial dessa juventude. São jovens de 15 a 29 anos que passam por uma formação introdutória e estão prontos para serem inseridos no mundo do trabalho, né? Então, serem recebidos por empresas, por RHs, numa condição de acolhimento, de cuidado, né, com esse olhar diferenciado para essa juventude que está chegando, faz muita diferença. E aí eu concordo muito com o que o Mauro trouxe da questão do quanto é necessário que as empresas olhem para os modelos de trabalho. A geração que está chegando não é uma geração que aceita qualquer trabalho, por mais que tenha, sim, uma necessidade do trabalho, da renda, né, do salário, não é uma geração que se submete a qualquer condição de trabalho. Então, estar atentos a essas novas possibilidades, né, de formatos de trabalho, inclusive, abre possibilidades para que o interesse dos jovens por essas vagas, né, de cargos de entrada seja muito maior. Aqui no IOS nós fazemos indicação para processos seletivos, né? Então as empresas abrem vagas conosco e nós fazemos a indicação dos jovens que estão no nosso banco de talentos. Quando a gente, no momento, né, está trabalhando uma vaga que oferece uma condição de trabalho diferenciada, essa vaga chove candidato. Então, é muito comum que as empresas falem: ah, não, a geração mais jovem, geração Z, não é uma geração que ela não tem interesse pelo trabalho formal. Sim, essa geração ela tem interesse pelo trabalho formal, sim, mas é uma geração que escolhe e não aceita qualquer condição de trabalho, né? Então, pensar em novos modelos de trabalho é o que garante a atratividade para essas vagas e a ocupação aí da força de trabalho, né, que todas as empresas É precisam que para se sair manterem da caixinha, ativas. né, Van? Sair Sair da da caixinha, caixinha, né? inova, Criar inova. alternativas. Oferece alguma coisa a mais, uma atratividade, né? Porque os jovens, sim, eles fazem escolhas, tá? E aí, quando o mundo formal do trabalho não oferece uma condição atrativa, muitos jovens seguem
para oportunidades do trabalho informal, né, que Uhum. garantem minimamente uma renda mais atrativa. Então, o trabalho formal hoje ele briga com a informalidade, ele briga com as propostas das redes sociais, então toda a questão de ganho rápido. Então, o trabalho formal ele precisa se mostrar presente e atrativo para essa juventude que está chegando. Ô, Vanessa, eu queria só complementar o que você está falando, porque muitas vezes, Uhum, claro que o salário e isso tudo é fundamental, né? E ninguém vai tirar a importância disso. Mas muitas vezes a gente não quer apenas o salário, a gente quer um ambiente que seja acolhedor, a gente quer um líder que seja adequado, humanizado. A gente quer, porque antigamente a gente começava a falar desse tipo de trabalho, modelo de trabalho, e tal, aí colocava a mesa de ping-pong, né? é Mesa, não sei o isso. quê. Vamos parar com essa história, vamos colocar, ouvir os colaboradores, entender o que faz sentido. Eu falei, por exemplo, da geração sanduíche, né, que cuida dos filhos e dos pais simultaneamente. Então, muitos benefícios das empresas dão para a geração mais nova, né? Os seus filhos vão receber aquele tipo de benefício tal, de saúde ou o que for. Ok, mas se a gente pegar a geração mais nova, por exemplo, muitos deles não querem ter filhos. Eu não estou entrando nesse Uhum. mérito, né? Mas muitas dessas gerações não querem ter Uma filhos. escolha. Uhum. Ok, perfeito. Então, aquele Uhum. benefício já não vai servir para eles, mas eles têm pais vivos, têm avós vivos, e que vão viver cada vez mais, né? A longevidade está aí, o envelhecimento populacional está aí. E aí, como é que fica? Se eu estou trabalhando, não quero ter filho, mas o meu avô, né, quem está lá, não tem um plano de saúde adequado, não tem. Será que a empresa não pode perceber isso também e dar uma flexibilidade maior nesse tipo de benefício? É uma coisa que você mencionou, Vanessa. Qual é o Uhum, interesse real que eles têm? Mas, por exemplo, se falar trabalho remoto ou presencial, alguns vão preferir assim, outros vão preferir assar. Se a empresa, né, dentro das condições dela, dentro do segmento dela, dentro do que ela atua, né, de cada um, claro, é um caso particular, né? Mas pode ser que o trabalho remoto seja uma realidade, pode ser que o trabalho remoto não seja uma realidade. Então, ele vai Uhum. ter que se enquadrar naquilo porque aquilo lá não é viável. Então, não é um padrão que vai ser estabelecido. Agora, se os dois concordarem que aquilo lá é viável, beleza, vamos fazer da melhor forma possível. Né? Precisa ouvir, né? Não é impor aquela solução, porque é aí que entra o problema. Né? Eu não vou aceitar aquilo. É claro que eu não vou aceitar, porque para você não faz o menor sentido aquilo. Né? Você não vai. Né? Muitas Totalmente. vezes, até, porque se a gente observar até o teu público, Vanessa, né? Pessoas com uhum, vulnerabilidade social e tal, quanto tempo aquela pessoa leva para ir para a empresa? Às vezes 2 horas já para ir, 2 horas para voltar. E tem todo. exatamente. Eu não estou falando nem do tempo que é perdido, eu estou falando do estresse, né, que tá lá, Uhum, né, com a violência que a gente sabe que tem no Brasil inteiro. Como é que funciona isso? É acordar, né, 3 horas da manhã, 5 horas. Como é que faz isso? Quer dizer, o desgaste físico, o desgaste. E eu não estou entrando para o mérito de ou de um lado nem de outro. O que eu estou falando Sim. é para tentar entender aquela realidade, para saber se aquele benefício está adequado àquele público que está carente disso. Agora, por exemplo, equilíbrio, né, em termos de saúde mental, saúde física, eu também quero. Então, isso aqui não é só um fator para a nova geração. Eu acho que todos, eu tenho Uhum. 56 anos, todos que estão na geração X, geração isso, todos devem querer isso. Mas agora que está sendo trabalhado esse tipo de temática. E é maravilhoso isso. Porque se eu puder não exemplificando, né, não ir todo dia lá, eu tenho um ganho exponencial, né, muitas Uhum. vezes, né, por Uhum. exemplo. Agora, se eu quero ir Sim. lá para interagir, para trocar, para socializar, né, achando que o trabalho presencial é mais interessante, é mais produtivo, beleza, eu posso ter essa oportunidade também. Então, é uma questão de ouvir, de ter uma Uhum. escutativa. E é isso que eu acho que falta, né, em muitas empresas, colocando aquilo. Ah, não, mundialmente a gente está. Não, mundialmente é uma coisa, o Brasil é outra. Não vamos começar a olhar para o mundo achando que aquilo lá é a base, seja de um Em lado, São seja Paulo do é outro. uma coisa, no Nordeste ali é outra. A Exato. Quais gente são as ter mais condições que escuta aquele, das que diferenças, aquele né? profissional tem dentro de casa para poder fazer um Então, trabalho de um office? Talvez não tenha condição nenhuma. E como é que a é, empresa está preparada para isso? Ao contrário, né? Tem condição e às vezes não pode. Então, como é que é, fica isso, né? Nas várias partes, várias realidades do Brasil, esse país tão continental, né? Tão diverso, né? Como é que fica isso? totalmente. Por isso que cada caso é um caso. Não vamos pegar, né, caixinhas outra vez, né? E colocar isso como se aqui fosse a única solução que tem. Cada vez menos generalizar, cada vez Exato. mais escutar a granularidade dessa diversidade, né? Bom, Perfeito. pessoal.
A gente está caminhando para os momentos finais aqui da nossa conversa. A Priscila trouxe um comentário, o Antônio também, e a partir deles eu vou fazer aqui minhas considerações finais e convidar vocês para isso também sobre ser um desafio, né? Ter momentos dessas trocas que a gente tanto falou ao longo do tema, se não forem grandes eventos, né? E o próprio desafio do dinamismo das empresas, pelo que eu entendi aqui do Antônio. Meu convite para vocês, e a gente tem feito esse convite por aqui também, não é tão simples mesmo, viu, Priscila? Mas eu acho que vale a pena o convite. Às vezes a gente começar pelo pequeno, não precisa ser grande evento. A gente tem feito uma ação aqui, e aí só me pondo aí na liberdade de compartilhar com vocês, que não especificamente foi para diversidade de gerações, mas foi para diversidade de gênero, em que a gente foi criando cafés da manhã com mulheres. Então, às vezes, num ritual simples, em que a gente só reúne e chama um grupo de mulheres que queiram participar, a gente, numa conversa informal como essa, consegue coletando iniciativas e insights. E ao passo que a gente vai fazendo isso em pílulas pequenas, a gente pode ir convidando essas pessoas a também serem moderadoras de outros pequenos grupos. E isso vai criando uma rede, vai criando uma escala e pode ficando maior. Então, eu acho que dá para a gente tentar olhar também desse lado, né? A tendência é que a gente olhe para um lugar de precisa ser disruptivo, precisa ser grande, e às vezes não, às vezes precisa ser menor, e o menor ele vai ganhando escala de um jeito maior. Então, meu convite é que estejamos abertos, que tenhamos a escuta. Um agradecimento ao Mauro e à Vanessa. Convido vocês para colocarem aqui as considerações finais e vou dar um recadinho final aí depois que vocês falarem. Concordo com você, Natasha. Eu acho que as ações elas precisam serem iniciadas. A gente precisa começar, né? E começar com Isso aí. pequenininho, com ações pequenas, mas que façam sentido, né? Que alcancem as pessoas. Então, eu acho que o caminho é esse, né? Não precisa ser nada grandioso, não precisa ser um mega evento. E aí, sobre o Legal. evento, né? Sobre esse nosso momento hoje, obrigada pela oportunidade. Mauro, obrigada pela troca, tá? Foi incrível dividir esse momento, essa horinha com você. Passou super rápido. Natasha, muito obrigada pela intermediação. E me coloco muito à disposição, tá? De todos os participantes, para que conheçam um pouquinho mais sobre o IOS, sobre o trabalho que a gente desenvolve em benefício das juventudes, principalmente visando a empregabilidade. Então, visitem o nosso site, conheçam o nosso trabalho e apoiem as nossas ações. Obrigada por hoje. Não, maravilhoso. Eu queria só reforçar agora no final que a gente tem que impactar as pessoas. A gente, principalmente como líder, né, tem que impactar. Porque não é o relatório que vai ser inesquecível. É aquele abraço, aquela palavra carinhosa, aquele momento que a gente conseguiu pegar aquela pessoa que estava em um momento sensível da carreira ou da vida e colocar uma palavra, né, de incentivo, e é isso que vai ficar marcado. Eu falo muito que a imortalidade está nos livros que você escreveu, nas árvores que plantou, nos filhos que criou, mas está, sobretudo, nos valores que você transmitiu, na sociedade que transformou e no legado que deixou. E o legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. Então, esse recado final que eu queria dar, é que cada um de nós, de maneira gratuita, de maneira espontânea, a gente pode impactar o outro. Natasha, muito obrigado pelo convite. Vanessa, é um prazer imenso estar contigo aqui, aprender contigo. E me coloco à disposição também para a gente continuar essa conversa fora também, né, desse encontro. Muito bom, excelente. Obrigada a vocês, obrigado aos participantes que se interessaram pelo tema, que interagiram, que estiveram com a gente nessa última hora. A gente já está com o nosso próximo download RH marcado para outubro. O nosso próximo tema vai ser o que todo RH precisa saber sobre inteligência artificial. Esse aqui vai ser divertido também. Então, convido a vocês a estarem com a gente. Se eu não me engano, agora talvez eu fale uma datinha errada, mas era dia 7 de outubro. Aí, obrigada, Mariana. Mariana mandou aí no grupo para todo mundo. O convite é para que vocês estejam com a gente nesse também e nos próximos. Obrigada, Mauro. Obrigada, Vanessa. Uma boa tarde a todos. Pessoal, tchau, tchau. Obrigada a todos. Boa tarde.